Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e mais uma vez em Curiosidades sobre Cinema, desta vez o assunto é sobre faroeste, popularmente conhecido como western no inglês. Eu prefiro falar faroeste, mas enfim. Claro que antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. A pergunta que eu faço é: o faroeste morreu? Ele não morreu, na verdade. Ele não morreu, ele não teve um fim definitivo. Na verdade, ele nem se acabou necessariamente. O que acabou foi aquele tradicionalismo da forma de fazer faroestes. Olha, como é que eu vou dizer pra vocês? O faroeste é aquela coisa que mostrava o Velho Oeste de uma forma romantizada, heróis perfeitos e a conquista do Oeste como um todo. E tem filmes que mostram o pioneirismo, a ascensão e queda. Muitas pessoas que trabalharam com o filme de faroestes, inclusive intérpretes, tinham como pano de fundo esses três temas que eu acabei de lhes dizer. E o auge do faroeste, daquele faroeste romantizado que a gente conheceu, foi entre as décadas de 1930 até de 1950. Um período assim que foi o auge, a popularidade e praticamente assim, se não dizer, o domínio de bilheterias. Porque aquela que foi a melhor época, segundo alguns. Não penso assim que seja a melhor época necessariamente, mas enfim. Era uma forma de contar a história da conquista de uma nação. Na verdade, o faroeste ele ficou assim tão importante na época que até hoje em dia ele é taxado como uma espécie de identidade dos Estados Unidos, para vocês verem a influência. E também exerceu muitas influências para faroestes de outros países. O mais popular foi o faroeste espaguete, mas também tem o faroeste feijoada. O faroeste espaguete é da Itália, o faroeste feijoada do Brasil, o faroeste strogonoff da Rússia atual. Antes era a União Soviética. Mas enfim, o fato é que glorificava e exaltava o oeste da parte estadunidense. Claro que com a chegada da década de 1960, houve um período de mudanças e também aos poucos muitas pessoas começaram a perder o interesse nos filmes de faroeste. Olha, o que chama atenção é que até mesmo antes da chegada da década de 1960, já tinha os faroestes psicológicos que faziam diferença, que fugiam dos padrões, mas ainda era a popularidade. Por exemplo, faroestes psicológicos que eu posso citar são Consciências Mortas, O Matador, Matar ou Morrer. Esse foi o faroeste, filme que eu mais vi na minha vida. Só em 2002 foram 19 vezes. Mas a questão do faroeste é que ele é uma coisa muito legal e também não desprezo um faroeste assim que passou a ser mais revisionista, que começou na década de 1960. Na verdade, foi a partir da década de 1960, mas 1970 também teve bastante força. Na verdade, o faroeste tradicional começou a perder força nessas duas décadas. E aí que veio para dominar o faroeste espaguete. Vieram outros derivados. Não que não tinham os faroestes assim anteriores, claro, como por exemplo o faroeste feijoada, muito comum nas chanchadas assim, comédia. Mas enfim, o que aconteceu na década de 1960 é que já mostrava um faroeste assim que fugia do tradicional. Por exemplo, não era comum se ver isso, mas foi a partir dos anos 60 que já tinha um faroeste assim que mostrava dramatização, ou melhor, dramatização não, uma representação mais real em relação à violência e minorias, como é que eu vou dizer, a desconstrução sobre mitos. Isso aí realmente, acabou. Acabou com aquele negócio de exaltar os mitos de faroeste, que lembra alguns, como por exemplo White Earp, foi um dos grandes nomes assim do Velho Oeste, e também dilemas morais. Ainda assim não deixam de ser interessantes. Eu acho isso interessante e muito importante. E o que dizer de faroestes que visava mais assim a opinião dos índios?
na visão dos indígenas, na verdade. E não falta exemplos. Pequeno Grande Homem é um grande exemplo disso, com Dustin Hoffman. E o que dizer de Jerônimo, uma lenda americana? Também, claro. Dança com Lobos é outro grande exemplo, até ganhou o Oscar de melhor filme. Mas também não dá para citar também Os Imperdoáveis, que foi o último faroeste do Clint Eastwood, que ele até dedicou a seus dois grandes mestres que o ajudaram no início de carreira como ator. Sérgio Leone, obviamente, no Faroeste Spaghetti, e Don Siegel. Don Siegel também já dirigiu Clint em alguns faroestes e outros filmes de outros gêneros, inclusive policial. O que deu início à franquia do Dirty Harry ou Harry Callahan. Mas a questão é que o faroeste é um gênero assim faz uma coisa divertida, interessante e também muito importante para a história dos Estados Unidos. E também não dá para esquecer, por exemplo, John Ford, que foi um grande nome dos filmes de faroeste, botava um faroeste assim exaltado e romantizado. Seu grande parceiro, John Wayne, na maioria desses filmes. Mas também mostrou assim, por exemplo, digamos assim que o começo no tempo das diligências, a ascensão, Rastros de ódio, e a queda com O Homem que Matou o Facínora. Já é aquele faroeste que foge tradicional, já é um faroeste assim mais civilizado e outras situações acontecendo, o tal do progresso, como se diz. Nem um pouco, não desprezo nem um pouco e dá para botar no patamar. Os Imperdoáveis também pode se classificar nesse negócio de faroeste psicológico e que foge totalmente do tradicional. Mas também não dá para desprezar os faroestes femininos, porque faroeste não é só coisa de homem. Protagonistas, olha só um exemplo, Johnny Guitar. O Johnny Guitar é um coadjuvante. É Viena o nome da protagonista, vivida por Joan Crawford. O Johnny Guitar foi Sterling Hayden. Também não dá para esquecer Rápida e Imortal, que é bem mais recente, né, de 95. Johnny Guitar é de 1954 e Rápido e Imortal é de 1995. Foi produzido e protagonizado, na verdade, pela Sharon Stone. Um excelente faroeste. Já não é mais aquele assim, como é que eu vou dizer? Como se diz, o faroeste não acabou. Mas 1992 é, digamos assim, praticamente um fim, mas não é tanto um fim. Aí surgem alguns faroestes assim, meio apelativo, exagerado, mas legais, como por exemplo, eu gosto de Django Livre, que é baseada no Django lá com Franco Nero. Esse Django Livre é do Tarantino, assim como Os Oito Odiados, 2015. E até tem uns faroestes mais assim recentemente, como de 2025. Mas a questão é que o faroeste não é um gênero assim que acabou, já era, não tem mais importância. Claro que tem toda a importância, só que ele não tem mais aquela beleza, aquele brilho e também aquela coisa romantizada entre as décadas de 1930 a 1950. Olha, enfim, o que eu tenho a dizer sobre o Faroeste é que eu acho legal. Era basicamente um filme de ação. E os faroestes têm muita importância. Kidnapping by Indians foi o primeiro faroeste do mundo, que é da Inglaterra. Dos Estados Unidos foi O Grande Roubo do Trem, que também é taxado como o primeiro filme de ação. Na verdade, o faroeste era o filme de ação da época, só que com o roteiro assim mais trabalhado do que embora também tenha cenas de ação. Mas enfim, é isso que eu tenho a dizer. E se vocês têm interesse em faroeste, podem procurar aí, pode encontrar no YouTube, em serviços de streaming, qualquer meio, OKRU. É isso. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Encontro vocês num outro vídeo falando sobre cinema e curiosidades sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.